Amém. Vamos continuar, falando a respeito de oração. Nós falamos aqui já da vida do profeta Elias, aprendemos muitas coisas aqui com esse homem de oração. Também falamos no passado da vida do profeta Daniel também, Daniel também foi um homem de oração assim, tremendo, Nós pudemos aprender aqui muito com Daniel. E hoje nós vamos lá para o Novo Testamento agora. Então falamos de dois lá do Antigo Testamento, Agora vamos falar de dois aqui do Novo Testamento, E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Paulo, Sobre a vida de oração do apóstolo Paulo. Amém? Nós vamos ver vários versículos aqui, Se você estiver com a sua Bíblia aí, para ir manuseando ela, nós vamos falando aqui os versículos. Se não, você acompanha aí, tá bom? Paulo, como a gente havia dito lá na primeira mensagem, Em todas as mensagens nós temos o quê? Um ponto em comum. Qual que é esse ponto em comum? É a oração perseverante, Todos esses homens de Deus que nós vamos falar aqui, eles tinham uma vida de oração perseverante, tinham uma vida de oração constante, Eles eram homens de Deus que oravam continuamente. E Paulo, ele tem uma característica assim, meio singular, porque a sua vida com Cristo já começa assim, de bate-pronto, uma vida de oração perseverante. Lembram lá da conversão de Paulo, em Atos capítulo 9, quando ele estava indo para caminho de Damasco, o que aconteceu? Uma luz brilhou como o sol ao meio-dia, ao redor dele, daqueles que estavam ali com ele. Paulo ficou cego, caiu do cavalo, e ali tem aquele encontro com Jesus. Jesus diz: por que você está me perseguindo? E ele pergunta quem que era. Enfim, essa é a conversão de Saulo. Aí Jesus dá uma ordem para ele, para que ele vá a um determinado lugar, e para lá Paulo foi, E o que aconteceu ali? O que Paulo fez naquele lugar? Atos 9, versículo 9, diz assim, versículo 9 a 11, Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, dizendo: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está... O que ele está fazendo? Ele está orando. Jesus disse para Ananias: ele está orando. Paulo fica 3 dias, não só em oração, mas também em jejum. Verso 9: por 3 dias ele não comeu nem bebeu. Paulo já inicia a sua vida com Cristo, com uma vida de oração abundante e jejum, Eu nunca vi um testemunho assim, Talvez possa ter sido, pessoas que foram impactadas de tal maneira na sua conversão, que já na conversão tiveram assim, um tempo de oração, de entrega, Mas eu até hoje não ouvi um testemunho como esse de Paulo, que na sua conversão, ele passa 3 dias jejuando e orando. Isso está mais para coisa de crente velho, coisa de crente experiente, que já viveu muita coisa com Deus, e aí chega nessa maturidade. Mas Paulo não, ele já inicia a sua vida com Cristo, numa vida de oração constante. 3 dias sem comer e beber e orando, buscando ao Senhor. Talvez por isso, talvez essa foi a chave aqui do ministério de Paulo. Por isso ele viveu tantas coisas, Por isso ele recebeu tanta revelação grandiosa da parte do Senhor, Que ele mesmo chega a dizer, lá em 2 Coríntios 12, que falando a respeito dele mesmo, conhecia um homem que, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas foi elevado até o 3º céu, e ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito nem dizer. Ele estava falando dele mesmo, Então tamanha
foi a manifestação de Deus na vida dele. E talvez Paulo já soube disso, né? Encontrou a chave dessa vida abundante espiritualmente falando, logo na sua conversão, o que às vezes demora tanto para a gente reconhecer e entender. Se nós reconhecermos, o quão mais breve nós reconhecermos a grandeza, o valor, o poder da oração, o que a gente está falando aqui no decurso de todas essas mensagens, se nós nos conscientizarmos da maravilhosa graça que é podermos nos achegar a Deus em oração, e tivermos uma vida de oração perseverante, constante, nós vamos ver maravilhas. Deus vai manifestar coisas grandes na nossa vida. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Jeremias 33:3. Mas hoje eu queria ver com os irmãos algumas orações que Paulo fez em favor da igreja. Paulo era alguém que orava pela igreja. Essa é uma outra situação interessante aqui na vida de Paulo. Paulo orava pela igreja. E se nós pensarmos, se nós analisarmos que a igreja do Senhor Jesus é a instituição, ou é a agência de Deus na terra, para cumprir os propósitos de Deus, para trazer salvação à humanidade. Então, se nós tivermos essa ciência, de que a igreja é a agência de Deus na terra para trazer transformação para o mundo, então logo nós vamos orar pela igreja muito mais. Paulo tinha essa consciência, ele sabia que a igreja era o corpo de Cristo, sabia que a igreja era o meio pelo qual Deus manifesta a sua multiforme graça no mundo. Então Paulo, tendo ciência disso, ele orava constantemente pela igreja. Então nós precisamos ter isso em mente, porque, vamos falar a verdade, o quanto nós temos orado pela igreja, você não precisa responder não, responde para você mesmo. O quanto eu e você temos nos importado ao ponto de nós termos um tempo na nossa vida específico de orarmos pela igreja. Mas isso é coisa do pastor fazer, Pastor que tem que orar pela igreja. Sim, muito mais. Mas eu creio que cabe a nós, se houver em nós esse entendimento, essa percepção de quem a igreja é e qual é o papel da igreja, nós vamos nos posicionar em oração em favor da igreja do Senhor, porque nós vamos querer, então, tendo essa ciência, ver uma igreja triunfante, vendo uma igreja vitoriosa, uma igreja que avança, uma igreja que faz a vontade de Deus, amém? Então, em nome de Jesus, Paulo, então ele vai aqui, os textos que nós vamos ver, vão relatar algumas orações que Paulo fez em favor da igreja, orações perseverantes, orações constantes que Paulo fazia em favor da igreja. Então, o primeiro texto que eu queria ler aqui, dessa oração de Paulo pela igreja, está lá em 2 Tessalonicenses. A gente vai pegando 2 Tessalonicenses e vamos voltando aí, Ao invés de nós ir para frente, a gente vai voltar um pouquinho. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11 e verso 12. Amém? Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11 e verso 12, diz assim: conscientes disso, olha o que Paulo fala agora, oramos constantemente por vocês, oramos com perseverança por vocês, para quê? Para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda boa obra que procede da fé,
assim o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, conscientes disso, eu oro, nós oramos, nós nos colocamos em oração constante, nos colocamos em oração perseverante, para que Deus cumpra na vida da igreja todo o bom propósito e obra de fé. Paulo ora pela igreja porque ele sabe que Deus tem muito mais para fazer na vida da igreja. Deus tem coisas poderosas para realizar na igreja e através da igreja. Então ele ora por isso. Ele diz: Senhor, cumpre na tua igreja toda boa obra, Pai. Tudo que o Senhor tem para ela, tudo que o Senhor tem preparado para a tua igreja, cumpre na vida dos meus irmãos. Deus tem, você crê que Deus tem na sua vida coisas grandes? Você crê nisso? Não, vamos parar por aqui, né? Se nós não cremos que Deus pode e quer fazer coisas grandes na nossa vida e através da nossa vida, aí a gente não vai nem orar. Mas se cremos então que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, né, do que tudo que nós pedimos ou pensamos, e se cremos que Deus quer usar a igreja nesses dias, porque a igreja não está morta não, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tem muita gente sendo, né, levada por falácias do inimigo, achando que a igreja está ruim, a igreja está morta, a igreja não está avivada. Não, a igreja está viva porque Jesus prometeu que ela estaria. E nós não nos baseamos em sentimentos, em palavras de homens, mas na promessa do Senhor. Então a igreja está viva, e Deus quer cumprir na vida da igreja todo bom propósito e obra de fé. Então oremos pela igreja do Senhor, oremos por nós que somos igreja, para que Deus cumpra através da nossa vida todo o propósito dEle. Tudo que Ele tem para fazer através de mim, através de você, amado, você que está em casa, através do corpo de Cristo, aqui na Vila Guaíra, que o Senhor venha e faça em nome de Jesus. Que o Senhor venha sobre nós com poder, né? E com poder, Paulo fala, com poder, é o poder do Senhor, é o poder de Deus agindo, é o poder de Deus sendo manifesto, é o poder de Deus nos enchendo, nos usando, né, para alcançar as almas, para alcançar os corações, e o Senhor cumprindo então todo o bom propósito e obra de fé que Ele tem para nós. Amém. Na primeira carta, né, aos Tessalonicenses, voltando aí um pouco, também no capítulo 1, Paulo ora também, né? Mais uma vez Paulo ora de maneira perseverante pela igreja, ele diz que está orando, e agora ele ora, né? Não só para que Deus cumpra aquilo que Ele tem para cumprir, né? Que Deus traga à tona tudo aquilo que Ele tem para realizar, mas ele ora para que haja constância naquilo que já está sendo vivido diante do Senhor, né? Vamos ver o texto aqui, primeira carta, capítulo 1, verso 2 e 3. Sempre damos graças a Deus, né, por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, né, ou seja, oração constante, perseverante. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha só, Paulo orava pelos irmãos ali de Tessalônica, não porque aquela igreja não estava acontecendo nada ali, não tinha nada de bom, e aí Paulo então ora para que Deus venha fazer coisas novas, né, para que Deus cumprisse todo o propósito e obra de fé, né? Também por isso, mas a realidade daquela igreja é que aquela igreja já era uma igreja que vivia, né, uma vida abundante diante do Senhor. Então Paulo está se lembrando aqui dessas realidades da igreja diante de Deus, não é porque Deus se esqueceu, mas é pedindo para que Deus mantivesse, né, para que houvesse constância na vida daqueles irmãos, no trabalho que eles já estavam fazendo, né? Então,
eles tinham o trabalho que resultava da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Então isso já era uma realidade na igreja de Tessalônica. Então Paulo está preocupado, né, em orar por isso, porque ele espera que essas qualidades permaneçam. Nós temos que buscar em Deus, né, a nossa vida, nós temos que orar, nós temos que nos colocar diante do Senhor e pedir que Ele venha cumprir aquilo que Ele tem para realizar na nossa vida, mas nós não podemos nos esquecer daquilo que nós já vivemos diante dEle. Amém? Isso tem que permanecer. O que é bom tem que permanecer. O que está sendo agradável aos olhos de Deus tem que ser conservado. Jesus disse para a igreja lá no Apocalipse: conserva o que tens, né? Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5, Paulo diz para eles também assim: o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à constância de Cristo. Que vocês sejam constantes naquilo que vocês já têm de bom. Então ore por isso, amado, né? Deus já tem te usado de uma maneira, Deus já tem colocado algo na sua vida, você tem sido uma bênção, né? Seja na sua casa, seja na igreja, seja em qualquer área, no seu trabalho, permaneça firme, peça para que o Senhor te sustentar. Mas é difícil, às vezes tanta coisa em cima de mim, e a gente carrega uma carga, mas o Senhor vai nos sustentar, o Senhor é poderoso para nos fortalecer e completar essa obra através da nossa vida. Continue, amém? Amém. Continue, não peça só para Deus fazer coisas novas, mas continue fazendo aquilo que Deus já colocou nas suas mãos para fazer. Continue sendo uma bênção onde você é. Peça que o Senhor te revista de poder, de graça, de autoridade para isso, em nome de Jesus. Oremos, né? Oremos com constância, oremos com perseverança, oremos, né, com instância, para que o Senhor nos fortaleça em tudo aquilo que nós já estamos vivendo. Terceiro lugar, vamos voltar mais um pouco aí, Colossenses capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Então são todas orações que Paulo fazia pela igreja, né? São todas orações, e a gente está percebendo aqui nos textos, né, que a gente lê, que Paulo fazia sempre. Não é que ele orou uma vez por isso, né, pela igreja. Ele orava dia e noite, ele orava constantemente. Constantemente ele apresentava a Deus esses mesmos pedidos de oração pela igreja, porque ele entendia que isso era fundamental, que essas verdades precisavam estar vivas na vida da igreja, né? Ele entendia que essas qualidades precisavam estar presentes, por isso ele orava, ele se esforçava em oração pelos irmãos, para que Deus fizesse essas coisas. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo assim, né? Mas às vezes quando eu leio, eu fico imaginando que às vezes a gente acha que o esforço é só algo que a gente faz, é só uma ação da nossa parte, mas oração é um esforço que nós fazemos, é um trabalho. Oração é um trabalho que nós realizamos em favor da igreja. Quando nós oramos pela igreja, nós estamos trabalhando para que essas coisas aconteçam. Não estão entendendo isso? A gente precisa entender isso, né? Porque senão a gente não vai entender o valor da oração, a grandeza da oração. Oração, amados, não é uma coisa inventada, né, por Deus para que a gente tenha só um tempo. Não! A oração é fundamental. Ela, ainda que a gente não veja, né, ainda que a gente não perceba diante dos nossos olhos, né, mas a oração tem um valor tremendo e poderoso. É através das orações que o Senhor age, que o Senhor se manifesta, que o Senhor faz a obra dele na nossa vida, na vida da igreja. E aí Paulo vai então mais uma vez orar. Ele fala no verso 9, Colossenses 1:9: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos,
não deixamos de orar por vocês e de pedir, oração perseverante, não deixamos de orar e de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha a razão da oração pela qual Paulo não deixa de orar. Eu oro para que vocês sejam cheios, transbordantes, plenos do conhecimento da vontade de Deus. Sabe qual é o nosso problema com oração hoje? É que a gente relaciona oração com material, com coisa material apenas. A gente quer orar e ver as coisas materiais acontecendo. De tudo que nós falamos até aqui, pouca coisa que nós falamos tem a ver com o resultado material. É claro que isso vai desenrolar na nossa vida com Deus, isso vai trazer resultados. Mas olha o pedido de Paulo, para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Quantos de nós temos orado por isso? Quantos de nós temos buscado a Deus em oração, pedindo: Pai, me enche, transborda a mim, aos meus irmãos, a igreja, do pleno conhecimento da Tua vontade, para que a gente viva uma vida digna do Senhor, para que a gente possa agradar ao Senhor em todas as coisas, para que a gente possa frutificar em toda boa obra, para que a gente cresça no conhecimento de Deus. Irmãos, nosso leque de oração, nossa mentalidade sobre oração precisa ser alargada, O Senhor precisa desvendar os nossos olhos espirituais, para que a gente entenda essas razões pelas quais Paulo está orando pela igreja, que nós hoje podemos e devemos orar também. Oremos pela igreja hoje, oremos uns pelos outros, oremos por nós mesmos que somos igreja, para que o Senhor nos encha do pleno conhecimento da sua vontade. Puxa vida, se nós formos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em todas as áreas da nossa vida, a gente vai saber qual é a vontade de Deus. O que a gente precisa fazer para agradar a Deus, Como é que a gente deve se portar para que o nome de Jesus seja glorificado, Como é que a gente deve conduzir a nossa vida para que a boa obra seja feita. Então que o Senhor transborde, que o Senhor nos leve a termos também em nós tal oração perseverante, orarmos para que o Senhor derrame sobre nós, sobre a igreja, o pleno conhecimento da sua vontade. Vamos voltar aí, mais um pouquinho, vamos voltando à nossa Bíblia, Filipenses capítulo 1. Interessante que Paulo vai, em cada igreja, ele vai dando aqui razões, motivos pelos quais ele orava, intercedia. Olha lá, Filipenses 1, versículo 9 e versículo 10. Filipenses 1, 9 e 10. Esta é a minha oração, ou seja, é isso que eu oro constantemente. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Olha pelo que Paulo ora pela igreja, que o amor de vocês aumente, que o amor de vocês cresça, que o amor de vocês cresça em conhecimento e em toda percepção, que o amor de vocês seja perceptível. Às vezes parece que nós limitamos o nosso amor, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz assim: olha, que
que se alargue, né, os vossos corações, assim como está dilatado o meu amor por vocês, porque parece que vocês estão com o vosso amor fechado, sabe? Ele não se expande. Nós somos de Cristo, graças a Deus, né? Pertencemos ao Senhor. O Senhor transformou a nossa vida, o Senhor colocou amor no nosso coração, né? O Espírito Santo tem nos enchido do amor de Deus. Mas quantas vezes a gente já não viu na nossa própria vida, olhando para nós, né? Quantas vezes a gente viu que o nosso amor foi limitado? A gente amou até certo ponto, né? A gente amou até aquela pessoa não nos irritar demais. É o que? É o casal, isso aí? O casal é difícil, né? Mas a gente ama até um limite, né? A gente age com amor até uma certa altura. Eu nunca me esqueço que minha irmã, ela foi dar um testemunho uma vez lá. Ela foi pregar na nossa igreja lá em Santo André. E ela tinha um marido alcoólatra, né? E ela falava como era difícil, né? Como era difícil. Mas ela contou uma situação assim, ela não suportou, eu acho que nenhum de nós suportaríamos, né? Mas depois Deus até corrigiu ela por causa disso. Ela disse que tinha lavado a coxa da cama, né? Tinha aquela coxa branquinha, né? E tudo e tal. E aí, antes que o marido dela chegar em casa, Deus tem os planos dele, né? Eu estou dizendo isso aqui, os irmãos vão falar, pelo amor de Deus, pastor, né? Como é que pode um negócio desse? É claro que ela não devia ter feito isso mesmo. Mas Deus tinha falado para ela tratar o marido com amor, com carinho e lavar os pés dele. Olha só, o Espírito Santo falou com ela, né? Antes dele chegar em casa. E aí o que o camarada fez? O camarada chegou em casa bêbado, com o pé cheio de barro. Aonde que ele foi meter esses pés, irmão? Em cima da coxa que ela tinha lavado. Ela disse que não aguentou, né? Mas ela falou que depois à noite foi para a igreja. Diz que o irmão se levantou do nada, né? E falou com ela, né? Falou com ela com autoridade. Eu disse para você lavar os pés dele. Nem o irmão que falou, não sabia porque estava falando aquilo. Ela disse que tomou um susto tão grande na hora. Falou, meu Deus. Mas, como eu estou falando isso, né? Eu acho que nessa situação todos nós talvez faríamos a mesma coisa, né? Acabaríamos brigando lá e tudo, mas até que ponto, né? O nosso amor vai? Até que limite? A gente às vezes coloca limites, e o apóstolo Paulo está orando aqui por isso, para a igreja, porque às vezes até com relação ao mundo a gente age assim, né? A gente ama as pessoas até um certo ponto, até um certo limite. Como igreja, se nós temos o amor de Deus, o amor de Cristo em nossos corações, o nosso amor pelo mundo tem que ser o mesmo de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho. Então que nós tenhamos essa percepção, que realmente essa oração seja feita por nós, que o Espírito do Senhor transborde nos nossos corações o amor de Deus, a tal ponto que o nosso amor seja perceptível, né? De todos quantos estão à nossa volta, para que a gente entenda lá a situação da pessoa e a gente possa agir com amor, né? Com graça. Então essa é uma oração de suma importância que Paulo faz, para que o amor da igreja aumente em conhecimento e em toda percepção. Em conhecimento, porque quanto mais nós conhecemos a Deus, isso mais gera amor também, né? Quanto mais nós entendemos quem Deus é, o quão maravilhoso, o quão glorioso, o quão majestoso, o quão bondoso o nosso Deus é, quanto mais conhecimento de Deus temos, mais amor de Deus vai transbordar também na nossa vida, né? Então que possamos orar, como Paulo orou ali pela igreja de Filipos, e ele orava por essa igreja
eu achei esse detalhe interessante, né? Ele orava com alegria. Olha no verso 3 e 4 desse capítulo 1 mesmo. Ele fala assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Mas ele coloca a razão aí, né? Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo tinha prazer em orar por aqueles irmãos, porque aqueles irmãos, eles eram realmente cooperadores da obra de Deus. Então Paulo tinha o maior prazer de orar por esses irmãos. Será que, Será que o nosso pastor ora com alegria por nós? Porque ele está vendo, que nós somos empenhados no reino de Deus, na obra de Deus, que pode contar conosco? Ou será que ele ora com pesar no coração? Não sei se o pastor Ronaldo está ouvindo aí, né? Ora com pesar, puxa, Senhor, chacoalha esse povo aí, Senhor. Jesus, que está difícil. Ou ele ora com alegria, E nós, oramos com alegria pela igreja. Será que quando pensamos em orar pela igreja do Senhor, Senhor, que a tua igreja amada ali, a igreja, a comunidade El Shaddai, Pai, que alegria esses irmãos têm dado a nós, que o Senhor transborde cada vez mais esses irmãos, que eles continuem assim, que eles prosperem cada vez mais, que o Senhor faça. Amém? Amém. Em nome de Jesus, que nós sejamos tais, que a nossa oração pela igreja do Senhor seja uma oração alegre, cheia de júbilo, porque somos uma igreja dedicada a fazer a vontade de Deus. Agora, voltando lá para Efésios, a gente vai terminar aqui nessa carta aos Efésios, mas aqui na carta aos Efésios, pelo menos 3 situações aqui, de oração que nós encontramos Paulo orando pela igreja. Então vamos iniciar lá do capítulo 1, Efésios 1, verso 15 ao verso 20. Esse é o primeiro momento de oração aqui de Paulo por esses irmãos. Diz assim a palavra de Deus: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Ele fala assim: peço, eu oro, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Vamos parar por aqui um pouquinho. Paulo ora para que os olhos do coração da igreja fossem iluminados, para que eles conhecessem a esperança para a qual ele os chamou. Os irmãos já tinham se convertido, já tinham sido iluminados pelo Espírito Santo, já havia acontecido nova vida aqui. Mas essa é a questão, é aí que entra a oração. As coisas não são automáticas, não é tudo que acontece no ato da conversão. As coisas acontecem, nós somos feitos novas criaturas, sim, mas agora há toda uma vida que o Senhor quer manifestar a nós. E aí cabe justamente a oração, e Paulo ora por esses irmãos que já se converteram, para que o coração deles, os olhos do coração deles, eu estou falando do entendimento, da consciência, fossem iluminados, para que eles conhecessem a esperança para a qual Deus os chamou. Que esperança é essa que Paulo está falando? A esperança da vida eterna. Que Deus dê iluminação a vocês, porque vocês não foram chamados só para as coisas terrenas. Aliás, Paulo vai escrever na verdade aos Coríntios que se nós
né, se nós esperamos em Cristo somente para as coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E ele está falando com isso que a esperança principal e fundamental que nós temos em Cristo é a esperança da vida eterna, é a esperança da glória eterna. Não é das coisas aqui do agora, não são das coisas desse mundo, não são das coisas dessa terra, irmão. Então Paulo está falando: Senhor, abre os olhos dos irmãos. Eu acho que essa oração ela precisa ser feita com muita constância hoje também, porque ao olharmos para a igreja hoje, nós percebemos uma boa parte da igreja centrada e voltada nas coisas terrenas, que não tem ciência da esperança da vida eterna. Falar da esperança da vida eterna parece que até soa dissonante, né? Parece que é uma coisa, falar da esperança da vida eterna hoje é uma coisa fora de questão, né? Está fora da moda. Falar da esperança da salvação de púlpito hoje, porque é tanta coisa, é tanto coach, é tanta autoajuda, é tanta coisa. Não, você precisa disso para você ser vencedor aqui. A gente precisa ter os olhos do nosso coração iluminados para que a gente conheça a esperança da salvação. Amém. A esperança viva, né? O apóstolo Pedro fala lá na sua primeira carta que nós fomos resgatados para uma esperança viva, sem mácula, sem mancha, sem ruga, né? Eterna nos céus para nós outros que cremos. Oh, irmãos, vamos pôr o nosso coração, a nossa mente na glória futura. Glória a Deus. A nossa vida é como uma neblina aqui. Tiago diz isso na sua carta: vós sois como uma neblina que está aí, mas logo passa. A vida aqui é por demais passageira, a gente não sabe amanhã, né? Então nós temos que ter sim essa iluminação, precisamos orar por isso. E ele pede também, não só para que a igreja conheça a esperança para a qual ele chamou, mas conheça também as riquezas, a continuação do verso 18, para que vocês conheçam as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Aí ele está falando aqui agora, né? Aí ele está falando do que a gente vive aqui, a herança a gloriosa herança dele em nossa vida hoje, que é o que? Uma vida de amor, de paz, de alegria, né? De fidelidade, de bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, todo esse fruto do Espírito sendo abundante, o Senhor nos ajudando, né? Que nós cantamos aqui nessa manhã, nos ajuda contra o inimigo. Irmãos, nós temos a ajuda do Deus Todo-Poderoso. Ele anda ao nosso lado, Ele está conosco. Nós não estamos sem Deus no mundo. Nós não estamos, por mais sozinhos que nós estejamos, nós sabemos que o Senhor está conosco e vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Essa é a herança que nós temos dele. Aleluia. Nós temos uma vida abundante. O problema é que, né, nós deixamos ou não percebemos, né, não entendemos, ou às vezes as coisas que a gente vive, as coisas com as quais nós alimentamos a nossa mente, o nosso coração, nos cegam para essa realidade espiritual. A gente não consegue ver Deus nos ajudando, a gente não consegue ver Deus cuidando de nós, a gente não consegue ver Deus à frente das nossas lutas, né, dos nossos temores, das nossas dificuldades. Por que a gente não consegue ver? Porque a gente não está orando e pedindo para Deus: Senhor, me dá a iluminação do entendimento, para que eu conheça qual é a tua herança em mim hoje. Essa é a herança gloriosa. Amém? Nós vivemos já uma herança gloriosa. Deus, né? Paulo fala lá na carta aos Filipenses, que a gente estava lendo aqui no capítulo 4: Deus em Cristo Jesus suprirá cada uma das nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Olha que herança! Quem tem essa herança na terra hoje? Quem tem a segurança que o crente tem? Ninguém
Ninguém tem essa segurança que o cristão tem, de que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus, segundo a sua riqueza em glória. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. E ele ora ainda para que a gente conheça, né? Os olhos do nosso coração sejam iluminados e nós conheçamos, verso 19, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Agora, olha o verso 20. Eu acho interessante Paulo dizer isso aqui, porque ele está mostrando para nós qual que é o poder que Deus manifesta na nossa vida. Esse poder, verso 20, esse poder que Deus manifesta em nós, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. O poder que Deus dispensa sobre a nossa vida hoje é o mesmo poder que Ele manifestou em Cristo lá no túmulo, ressuscitando Jesus dos mortos. Que coisa tremenda e poderosa, irmãos. O mesmo poder, a mesma intensidade de poder, de trazer vida, né, de dar vida aos mortos, Ele manifesta em nossa vida hoje. Esse poder está à nossa disposição. Senhor, oremos, Senhor, ilumina o nosso entendimento, para que a gente veja a incomparável grandeza do seu poder para conosco que cremos. Que Deus ilumine, que Deus ilumine, que Deus abra os nossos olhos, que Deus ilumine o nosso entendimento, para que a gente veja a grandeza do poder dele sobre nós. Oh, que grandeza do poder de Deus! É o mesmo poder que Ele ressuscitou Cristo e fez Cristo sentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Aleluia! É esse poder que Ele manifesta em nossa vida hoje. Capítulo 3, já estamos encerrando. Capítulo 3, verso 14. Uma outra razão pela qual Paulo ora pela igreja. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo está orando pela igreja do Senhor, Paulo está clamando, intercedendo, em favor dos irmãos, para que Deus os fortaleça com poder, mediante o Espírito Santo. E isso acontecendo, Cristo vai habitar no coração deles pela fé, e eles vão poder entender a grandeza do amor de Cristo, eles vão ser cheios da plenitude de Deus. Então, irmãos, uma vida cheia do poder do Espírito Santo, uma vida cheia da plenitude de Deus, da presença de Deus, está numa vida de oração perseverante. Você quer ter um ano cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito, ao invés de ter um ano aí cambaleante, fraco espiritualmente, vivendo uma fraqueza espiritual. Às vezes a gente vive assim, uma hora a gente está lá em cima, a gente está ouvindo Deus falar, daqui a pouco a gente está lá embaixo. Mas se nós queremos viver uma vida espiritual firme, arraigada, uma vida espiritual forte, vamos dizer assim, nós temos que orar com perseverança. Ore com perseverança, proponha no seu coração. Se você não está fazendo isso, a gente falou isso desde a primeira mensagem, desde a primeira live que a gente fez esse ano,
Quem não está orando nada, ora 15 minutos. Quem está orando 15, ora 30, 30 uma hora. Vamos aumentar, vamos orar com mais perseverança. E nós vamos ver como nós vamos ser fortalecidos em Deus. O poder do Espírito Santo vai tomar posse da nossa vida, irmãos. Cheios do poder do Espírito. Essa é a realidade que Deus quer para a sua igreja. O poder do Espírito Santo não é para pastor, não é para missionário, não é também, né? Claro que é, mas não é só para eles, não é só para esses. Alguns estão manuseando, querem manusear o poder de Deus. Não, aqui ó, você vem aqui que eu preciso orar por você. Se eu orar por você, você vai ser abençoado. Não vai lá no outro não, vem aqui em mim. Isso é conversa furada. Eu e você, cada um de nós, podemos ser cheios do Espírito Santo. Você, Deus quer encher a minha e a sua vida. Deus quer usar a sua vida para quando tiver um vizinho enfermo, um vizinho endemoniado, você vai lá colocar a mão, irmão. Você vai ser o instrumento do poder de Deus na sua casa, na sua família, para orar pelos enfermos, né, para libertar os oprimidos. Você vai ser o instrumento. Ore. Tenha uma vida de oração constante, você vai ver como Deus vai te encher do poder do Espírito de Deus. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Oremos perseverantemente, constantemente, com instância, com fervor. E Deus vai nos encher do poder. Amém? O poder do Espírito Santo está à disposição de todos. No Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos os que estavam orando perseverantemente foram cheios do Espírito e foram usados poderosamente pelo Senhor. Para encerrarmos, queria ler apenas aqui o verso 18 do capítulo 6 de Efésios, que Paulo fala como a vida de oração ela pode ser e deve ser transbordante, né? Abundante. Efésios 6,18 ele fala: orem em todo o tempo no Espírito, orem em todas as ocasiões, e que isso seja feito com toda oração e súplica, né? Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha como ele usa a palavra todos. É claro que a ênfase aqui é a palavra súplica, oração, mas eu achei interessante como ele usa a palavra todo, né? Todo, em todo tempo, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, orando por todos os santos. Olha como a oração é algo que transborda na vida de Paulo e que deve transbordar na vida da igreja. A oração tem que ser transbordante, amados. Ela é fundamental. Se a gente quiser acrescentar ainda na segunda carta de Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, né? Ele vai falar: antes de tudo, que se façam orações por todos os homens. Mais um todo aí que ele usa, né? Por todos os homens, por todos que se acham investidos de autoridade. Então a oração, ela não pode perder o lugar na nossa vida. Nós precisamos voltar um pouco às raízes. As raízes de uma igreja que orava de maneira perseverante. As raízes de uma igreja que orava com instância, com fervor, com perseverança, e por isso Deus realizava coisas extraordinárias. Eu não tenho dúvida de que Deus pode e quer fazer hoje as mesmas coisas que Ele fazia naqueles dias, mas Ele precisa encontrar um povo disposto a orar, um povo disposto a buscar de maneira perseverante. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé, vamos orar. Sim. Em nome de Jesus. Feche teus olhos aí por um instante. Antes de você orar, faça um autoexame, né? Como anda a sua vida de oração. Você que está em casa também agora, faça essa análise em nome de Jesus. Talvez você sabe que pode deixar muita coisa de lado e priorizar uma vida de oração. E está aqui diante da palavra de Deus, quantas coisas Deus pode realizar, quantos pedidos de oração que sequer nós
pensamos em fazer até hoje, pedidos esses que Paulo fazia ali pela igreja, para que o Senhor estivesse iluminando os olhos do coração daqueles irmãos, né, para que Deus estivesse revestindo eles de poder, para que eles conhecessem a grandeza do poder do Senhor, conhecessem a herança, né, que já havia na vida deles. Quanta coisa nós podemos orar, né, orar para que o nosso amor aumente em toda percepção, em todo conhecimento, orarmos para que o Senhor nos faça dignos, né, que o Senhor transborde os nossos corações do pleno conhecimento da sua vontade, para que a gente viva uma vida digna do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Oh Pai, no nome de Jesus, diante de Ti nós nos colocamos nessa manhã, Senhor, e, ó Deus, diante da Tua palavra, diante de tantas orações, ó Pai, que podemos, ó Deus, nos apercebermos nessa manhã, Pai. Quantos pedidos e orações que talvez sequer passe pela nossa mente hoje os fazermos. Pai, em nome de Jesus, ilumina os olhos do nosso coração, ilumina o nosso entendimento, nos dá, Senhor, espírito de revelação, Pai, para que a gente entenda, para que a gente perceba, para que a gente conheça, Pai, toda a grandiosidade, Senhor, dessa vida espiritual abundante que o Senhor já tem preparado para nós. As bênçãos espirituais já estão ao nosso dispor, mas nós muitas vezes não as acessamos, não, ó Deus, desfrutamos dessa vida poderosa e abundante, justamente porque não buscamos ao Senhor de maneira perseverante. Então muda, Pai, o nosso entendimento, primeiramente, com relação à oração. Muda o nosso entendimento com relação à igreja, Pai. Ó Deus, que possamos nos aperceber e entender, Senhor, de que nós não estamos aqui para desfrutarmos apenas das coisas dessa vida, para o hoje e para o agora, mas é muito maior do que isso tudo, ó Pai. É para uma vida eterna, gloriosa, futura, abundante e transbordante que nós vamos viver por toda a eternidade na Tua presença. Então muda o nosso conceito, o nosso entendimento, trabalha em nossas vidas pela Tua palavra. Que tudo isso que ouvimos nessa manhã, que o Teu Espírito trabalhe em nossas vidas, Senhor, e nos leve então, como Paulo, a orarmos de maneira perseverante, de maneira abundante, de maneira profusa, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, que nesse momento o Teu Espírito fale aos corações, fala ao Espírito, fala, que o Senhor mesmo esteja colocando no coração dos Teus filhos aqui o propósito da oração, porque é o Senhor que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Que esse querer venha agora sobre nós, venha agora sobre os que estão em casa. Move o Teu Espírito em nós, Senhor, move o Teu Espírito na vida da Tua igreja neste lugar, e faz grandes coisas, Senhor. Que toda boa obra, que todo bom propósito que o Senhor tem para a nossa vida nesse ano, que o Senhor tem para nós como igreja, que o Senhor tem para a nossa casa, para a nossa família, que o Senhor tem para cada um individualmente, que se cumpra em nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve, que o Senhor nos conduza a essa constância, a essa perseverança da oração. Amém? Que o amor de Deus o Pai, e a graça salvadora de Jesus nosso Senhor, e as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, desde agora e até que o Senhor venha. Todos digam amém. Amém? Cumprimento o seu irmão aí na graça e na paz do Senhor Jesus. Deus tem casa também. Que o Senhor nos abençoe. Até domingo que vem, 9h30. Se você já estiver, volte para Curitiba. Para nós encerrarmos essa série de mensagens sobre oração. Vamos falar sobre a pessoa de Jesus. Amém?